Eu estou aqui com a Cecília Oliveira, que é jornalista do Intercept. Eu sou um leitor do conteúdo, das reportagens da Cecília, também dos livros da Cecília. Eu gosto muito do trabalho dela, então eu já faço um full disclosure aqui da relação que eu tenho com a Cecília, né? Porque não é, mas também é uma oportunidade que tem de falar de jornalismo. E acho que vai ser uma conversa bem interessante. Só para contextualizar, talvez você não saiba, a Cecília foi quem deu aquele furo sobre os áudios do Flávio Bolsonaro. Cecília, eu queria te perguntar, né? Todo mundo viu o furo, a grande imprensa repercutiu, mas quais foram alguns dos desdobramentos para vocês? O que aconteceu na prática para o Intercept e para você? Essa é uma ótima pergunta, porque as repercussões foram para todo mundo, né? Toda a nossa equipe está envolvida em reportar sobre isso. Só a primeira matéria publicada foram 17 pessoas envolvidas, entre os repórteres, checadores, advogados, que é um pessoal muito importante nesse tipo de reportagem. E a gente começou com aquela lá primeira, com um áudio, esse tanto de gente envolvida, e a gente continuou investigando. E a cada matéria que a gente dava, as ameaças, fake news, foram aumentando. E o ápice mesmo aconteceu quando a gente publicou uma matéria sobre a casa que o Eduardo Bolsonaro morava lá no Texas, né? E aí a gente estava fazendo essa matéria, eu e Eduardo Goulart aqui e o Steven Monasselli lá no Texas. E o Steven foi checar as informações em loco ali, aquela coisa do jornalismo old school, na pista. E o Steven foi ameaçado, e aí veio assim uma série de ataques coordenados online, inclusive ameaças de morte muito explícitas, do tipo, se chegar perto da minha casa eu gostaria que soubesse que eu tenho arma em casa. Então assim, esse foi o tipo de ameaça que a gente recebeu. E aquelas que, vamos dizer assim, entre muitas aspas, que já são as cotidianas de todo dia, que é vou te pegar, ataque de gênero, ataque de raça, ataque violento do tipo, vou te pegar, vou te espancar, você merece morrer, aquelas coisas assim que a gente já está cansado de ouvir, infelizmente. Agora, acho que isso é o mais óbvio, né? Muitas pessoas talvez até imaginem ou já tenham ouvido falar. Agora, tem uma questão ainda sobre o jornalismo independente, né? Porque o Intercept, ele é um veículo independente. Quando a gente fala independente, é fora da grande mídia tradicional. E muita gente acaba reputando isso como algo negativo, né? Pelo veículo ser independente ou não. Então eu queria que você contextualizasse qual a importância de ser um veículo independente e por que, de certa forma, parece que os veículos independentes, a sensação, pelo menos que eu tenho, acabam sendo ainda mais atacados do que os veículos tradicionais. Olha, essa pergunta que você fez é boa para a gente dar um contexto, inclusive, maior, porque a gente tem as grandes empresas jornalísticas e que aí tem muito dinheiro, muita influência econômica e política e que conseguem reportar as coisas com mais proteção, porque já tem um grande peso, ou decidem não reportar tanto assim porque tem compromisso com o pessoal do lado comercial ou alianças políticas, e isso compromete até onde você pode cavar ali, investigar, né? No Intercept, por exemplo, a gente não tem esse compromisso com o setor comercial, com o político A, com o político B. A maior receita de vocês vem... A nossa maior receita vem do 1 a 1. Doação. Do doador. Então, a gente... Doação, só para explicar, doação de pessoas que são leitoras, físicas, tá? isso. Pessoas físicas. Tem, né? Lá no nosso site o linkzinho do Doa e a pessoa vai lá, doa qualquer valor que ela quiser, doa recorrentemente para poder bancar mesmo o jornalismo que a gente faz. E no nosso caso, a gente pode ir cavando, porque a gente não tem que prestar conta para... Não tem nenhum compromisso comercial. Isso, a gente não precisa prestar conta para o comercial e nem tem aliança política para poder honrar, né? Então a gente tem essa liberdade de vamos cavar. Então a independência do nome jornalismo independente vem daí. Não é do independentes estão soltos no mundo, né? É esse tipo de independência de poder trabalhar em paz. Agora, como a gente sabe que veículos que dão furos jornalísticos incomodam pessoas, empresas, organizações que são muito poderosas e têm muito dinheiro, têm um poder econômico muito forte. Como que essas empresas hoje têm feito
para impedir o trabalho jornalístico ou intimidar o trabalho jornalístico? E aí eu sei a resposta, mas eu quero que a Cecília também, uma das respostas, porque é mais de uma maneira, mas uma das mais comuns é a intimidação jurídica. Quando você judicializa, você faz com que a conta fique muito cara para as empresas. Conta um pouco mais como que isso tem funcionado. Olha, essa é uma estratégia que, inclusive, inviabiliza o trabalho de muitos jornais que são independentes. Exatamente porque os jornais que são independentes não têm esse volume de dinheiro circulando assim enormemente, né? Então, isso é de fato um mecanismo que te quebra financeiramente. Então, assim, você vai fechar. Você não tem como reportar mais, a depender do jornal que você é. E isso pega muito para jornais do interior, inclusive. Mas isso é um problema também para grande imprensa, tá? Não é só veículo pequeno, não é só veículo regional independente. Mesmo veículos grandes sofrem com essa intimidação jurídica, né? Sem dúvida. Bom que se diga. É que, claro, se você é um veículo grande, acaba... você consegue amortizar. Exatamente, você tem uma capacidade de absorver impactos maiores. Por isso que eu também defendo a existência de veículos grandes. Eu acho que o ecossistema tem que ter veículo grande e pequeno. Não tem um conflito, né, entre as duas coisas. Sim, inclusive um dos casos assim, do mais ilustrativos desse assédio judicial é o caso da Elvira Lobato, na Folha de São Paulo, que foi processada em centenas de pequenos tribunais país afora pela Igreja Universal. Isso já tem décadas. É um caso que a gente lembra até hoje. Porque aí você fazia a repórter viajar o país inteiro para responder o processo e ou você viaja o país inteiro ou você trabalha. Então, a Elvira ainda ficou, né, presa nesse processo durante muitos anos. Mas é isso, a Folha é um jornal grande. Conseguiu sustentar isso aí, todos os outros jornalistas continuaram trabalhando. O Intercept tem dezenas de processos rolando hoje ainda, né? E esses processos, eles se arrastam por muitos anos, então você tem que pagar advogado por muito tempo, né? Por isso que vocês que acompanham o Intercept, a gente está sempre pedindo um dinheiro para falar, olha, chegou mais um processo, precisamos de mais um pouco aqui, mais um processo, temos que ir para o Supremo, temos que recorrer. Então a gente está sempre pedindo dinheiro, inclusive por causa disso. Porque a gente cutuca pessoas que são muito poderosas, com muito dinheiro, muito poder político. Então essas pessoas, elas não querem ser incomodadas. Mas esse não é um problema só no Brasil. Não, de jeito nenhum. Isso é um mecanismo usado mundialmente contra jornalistas, né? Porque é o jeito de você imobilizar o veículo e o jornalista. Vamos dizer assim que é um modo, entre aspas, mais barato para essas pessoas, né? Porque tem muito dinheiro e, do outro lado, tipo, jornalista rico é um ou outro, gente, que vai dar conta de bancar isso aí. O resto vai pagar advogado com sacrifício. Ô, Cecília, mas até que ponto também a criação de plataformas como o Substack, plataformas que permitiram aos jornalistas serem mais independentes, também, obviamente, causou um desafio para a mídia tradicional, que não tem a mesma receita, né? A receita está mais pulverizada, com plataformas digitais, redes sociais. Mas como isso acontece na prática, quando a gente imagina que parece que o digital dá mais poder, né? Para o jornalista, ele pode falar o que ele quiser. Mas o que você está trazendo é que esse poder, às vezes, ele é ilusório, porque se você não tem uma organização robusta, capaz de sustentar esses confrontos, você também não tem a liberdade de trazer essas histórias que que incomodam os poderosos. Tem solução para isso? Olha, solução é uma coisa que a gente tem que ir testando, até porque as coisas estão mudando muito rápido, seja a internet, seja o jornalismo. Então, assim, uma coisa que a gente tem que ter em mente é que visibilidade não paga conta. Tá. E visibilidade não se traduz em influência política, por exemplo, para dar conta de te bancar. Tem um ou outro, que, obviamente, né? Mas é aquilo. São 5 em quantos? 2 em quantos milhões de pessoas que vão lá despontar, né? Hoje, a gente sabe que o mercado jornalístico ele é muito saturado. A gente tem poucos veículos para absorver tanta mão de obra. E a gente viu agora, no caso Master, que o Vorcaro, né, tinha uma série de veículos de mídia que recebiam dinheiro do Banco Master, que também é um elemento dessa composição, né? Sem dúvida. Inclusive, o Vorcaro ele tinha entre os seus planos criar um império midiático. Ele tinha esse objetivo e ele, inclusive, começou conversando com o CEO do portal do Léo Dias.
Então, o CEO ofereceu para ele 17% de participação no grupo Léo Dias Comunicação, que a gente sabe, fofoca, embalada de notícia, é rastro de pólvora. Tem um engajamento muito alto, ela espalha muito rápido, né? Sim, então esse primeiro contato começou ali, inclusive, porque o objetivo dele era crescer mais do que isso. Eu não sei se o pessoal vai lembrar, mas ele começou essa movimentação, inclusive para mobilizar influencers, para poder plantar notícias contra o Banco Central, que já estava de olho no Banco Master. Ou seja, uma operação de mídia mais complexa, né? Então, é importante que você que está aí vendo esse vídeo, eu sei que várias pessoas já sabem, mas não custa a gente relembrar que são grupos poderosos, pessoas, empresas com muito dinheiro, interesse, que pagam não só veículos, pagam também influenciadores. É todo um ecossistema de comunicação para levar as mensagens que essas pessoas querem fazer se tornarem conhecidas, mas mais que isso, também um sistema de desinformação, que é o que a gente começou falando aqui, quando a Cecília trouxe o fato de diversas reportagens que ela e outros jornalistas publicam serem descredibilizadas por uma série de posts em redes sociais ou mesmo até reportagens em outros veículos, né? Tem a reportagem correta ali, que alguém vai e apura e questiona uma apuração que é totalmente válida, mas o que a gente tem percebido também, né, Cecília, é o crescimento de operações que vão da judicialização, passando por ataques coordenados dentro de rede social e da própria mídia. Sem dúvida, sem dúvida. Esse sistema, ele é complexo e ele não tem um ator só, né? Você tem ali os influencers, você tem várias páginas e aí de fofoca ou de notícias, ou as duas coisas misturadas ali. Você tem folhetins que são embalados como se fossem jornal. E isso tudo alimentando a mesma máquina ali, que é isso? A mesma fake news embaladas de formas diferentes, mas com um poder de alcance gigantesco, né? E isso já mobilizado junto com, por exemplo, um braço político, que tem interesse que esse tipo de notícia se espalhe. O melhor antídoto é a gente ler um número variado de veículos? Como que a gente consegue estar mais vacinado, estar mais preparado para encarar esse universo de informação e também desinformação, né? Olha, não é tão simples assim, porque fica parecendo que é uma coisa muito orgânica, né? Tá. Mas isso é realmente ciência. Existe uma engrenagem aí que não é uma coisa orgânica, é realmente um sistema comunicacional construído para funcionar dessa forma. Então, não adianta eu criar 10 jornais aqui online comuns, que não tem nenhuma ligação entre si, e querer enfrentar um império midiático online que é todo coordenado, com muito dinheiro, muitas ligações e que trabalha coordenadamente em várias frentes. Não tem como comparar, competir, né? Então a gente tem que ter em mente que a gente não está enfrentando um jornal. É de fato toda uma arquitetura comunicacional que foi construída para poder espalhar determinado tipo de informação para uma determinada rede de pessoas. E como as Big Techs, né, que a gente sabe que tem uma influência muito grande das empresas de tecnologia no país, tem até uma discussão grande de soberania. As Big Techs, as plataformas, elas têm algum papel nessa equação também? Sem nenhuma dúvida. Muitas dessas informações que são falsas, muitas dessas informações que são feitas, por exemplo, com deepfakes de inteligência artificial, isso tudo ganha tração muito rápido. E essas empresas, elas são avessas a qualquer tipo de regulação. Eu acabei de fazer um painel aqui no Web Summit com o pessoal da União Europeia e perguntei para eles como que vocês têm feito aí na União Europeia para poder enfrentar esse tipo de coisa, porque a gente viu interferência política nas eleições em vários países europeus e que tinha essa conexão direta com as Big Techs. E eles estão trabalhando em duas frentes específicas que têm regulação específica para o uso das redes sociais no geral e uma inclusive voltada especificamente para a imprensa. E uma das coisas que foi frisada ali e que eu guardei você não pode cometer crimes online, do mesmo modo que você não pode cometer crimes offline. O que você não pode fazer aqui fora, você não pode fazer dentro da rede. Então não é uma regulação extraordinária que vai te proibir
Não, você não pode sair na rua e ir para cima de alguém e atacar alguém. Esse alguém vai revidar. É a mesma coisa online, por exemplo. De certa maneira, o que a gente está entendendo é que a regra que já vale para o mundo real deveria valer para o mundo digital também. Exatamente. Porque as pessoas costumam se defender, principalmente algumas empresas de tecnologia, né? Umas mais, outras menos, usar o argumento da censura, né? Que você regular seria o equivalente a censurar, mas são coisas diferentes. Regular é fazer que regras sejam seguidas, regras como tirar conteúdo criminoso das redes, não ter anúncio de publicidade fraudulenta nas redes. Mas não só não ter, é punir essas empresas quando elas facilitam e monetizam esse tipo de conteúdo. Mas Cecília, eu vou voltar aqui para a gente terminar num tom um pouco mais esperançoso. Eu queria ouvir um pouco da sua carreira de escritora, que você tem lançado livro, tá? Como tem sido essa jornada? Eu sei que os temas também são sérios, pesados, mas você terminar um livro é uma realização para qualquer pessoa que escreva, né? Sem dúvida. Inclusive, daqui uma semana faz exatamente um ano que eu lancei o Como Nasce um Miliciano, lançado ali pela editora Bazar. E foi um desafio interessante, porque a gente, como jornalista, a gente está acostumado a ser conciso, né? A gente escreve frases curtas, parágrafos curtos e não entra nada que seja muito floreado. Então eu tive que reaprender a escrever, porque tudo aquilo que eu deixava de fora é agora muito importante, sabe? Porque você tem o desafio de trazer o leitor para o seu lado. Ele precisa sentir o que você sentiu, ver o que você viu e ter as percepções que você teve. Então o desafio era fazer todas aquelas descrições que eu não faria no meu trabalho diário. Então, por exemplo, tem uma cena que eu descrevo no livro e que eu descrevo que estava de noite, era uma noite chuvosa e eu explico, inclusive, que o reflexo do poste batia ali na poça de água. Eu jamais diria isso numa matéria. Reportagem. Mas no livro isso fazia sentido porque aquele reflexo da água, ele estava refletindo também nas cápsulas da munição que tinham sido deflagradas. Então a perícia não conseguia identificar tudo direito. Então fazia sentido eu explicar. Então tem esses pequenos detalhes que eu deixava de fora. Eu aprendi a escrever mais detalhadamente para poder explicar isso para o leitor. Então tem esse desafio de você ser mais detalhista, tem o desafio de você escrever, reescrever, escrever de novo. O livro é uma coisa muito editada no sentido de, mas de onde você tirou isso? Você viu isso aqui? Isso aqui tem a ver com isso aqui? São muitas perguntas que você recebe do seu editor, da sua editora. Então, assim, é realmente desafiador. Você quase troca de profissão ali, sabe? Você faz uma pós-graduação ali para poder adicionar uma camada naquilo que você já faz diariamente. Cecília, muito obrigado. Gente, de novo, tem veículo de todo o espectro, direita, esquerda. A gente tem que ficar atento para ver se o veículo é sério ou não é sério, mas tem um ponto em comum a todo jornalismo de qualidade. Ele custa dinheiro, ele é caro. Se está de graça ali, de alguma maneira aquilo está sendo monetizado. Essa também é uma boa maneira da gente refletir sobre aquilo que a gente está consumindo de informação. De novo, obrigado, Cecília. E aí, redes sociais, como as pessoas encontram o seu trabalho? Olha, Cecília? Eu estou ali no Instagram, como todo mundo, Oliveira com 2 L's, _Cecília. Estou lá no Blue Sky e no Twitter, finado Twitter, Cecília, só Cecília com 2 L's. Então você me acha por lá também. E no Intercept. E no Intercept, leiam o Intercept, doem para o Intercept, que a gente precisa continuar cavando esse buraco. Até a próxima.